O que é ser uma antifeminista? Não há uma cartilha sobre isso, mas há uma única coisa que nos une. Todos nós renegamos a visão ideológica do feminismo sobre a história dos homens e das mulheres. E nós vamos continuar a fazer isso, trazendo uma perspectiva muito mais plural, muito mais real, muito mais conectada com a realidade. A partir de agora, então, falando sobre Idade Média. Para falarmos sobre Idade Média e Idade Moderna, nós teremos agora, nesta aula de hoje, o professor Marco Antônio novamente. Ele é um dos professores mais queridos aqui do clube, todo mundo elogia as aulas dele. Ele vai falar pra gente sobre Santa Idelgarda, musicista, filósofa, dramaturga, médica naturalista, mística e doutora da igreja. Ela foi muitas coisas, mostrando que a Idade Média não é este lugar obscuro, ou melhor, obscurantista. A partir de agora nós teremos uma nova visão do que foi a Idade Média, uma visão livre da concepção e da ideologia feminista. A gente vai estudar a vida de Hildegarda de Bingen, Hildegarda de Bingen e a Idade Média, tá certo? Então, eu vou dividir um pouco aqui a nossa aula para vocês, tá? Primeiro, a gente vai falar da Idade Média, o que é a Idade Média, o que define, quais são as principais definições de Idade Média, né? Onde se situa a Idade Média no tempo, na história, na geografia. E depois, a gente vai falar desse, que é um dos maiores nomes de todo esse período, né, que é Hildegarda de Bingen. E eu espero que com essa aula você se apaixone tanto quanto eu me apaixonei por essa figura medieval, por essa personagem, essa grande santa e doutora da Igreja Católica. O período da Idade Média, ele começa com um momento de ruralização, ou seja, uma fuga para o campo. O que está acontecendo? Quais são os papéis, não é, que as pessoas cumprem nessa sociedade que se feudaliza, ou seja, que gira em torno do feudo. O que é um feudo por excelência? Uma construção fortificada, a gente pode chamar de castelo, tá certo? Um castelo murado, envolto de uma muralha, e que ao redor dele vivem camponeses, né? Vivem pessoas que trabalham, tá certo? Quem governa esse castelo? O senhor feudal, não é? Esse cara é o nobre, ele faz parte da nobreza, tá certo? De onde é que vem o poder dele? O poder dele vem da sua força militar, tá certo? Então ele oferece proteção a esses camponeses que trabalham, e através disso ele tem o poder, ele é o senhor feudal. Então, o senhor feudal é aquele que luta, o camponês é aquele que trabalha, que labora, né? Que trabalha sobretudo no campo. Ora, existe uma terceira possibilidade aqui, uma terceira posição de estratificação social, não é? Que é a posição do clérigo. Então existem aqueles que lutam, aqueles que trabalham, né? E aqueles que rezam, tá certo? Sobretudo os padres, os bispos e os monges, não é? Todas essas pessoas ocupam o seu lugar na Idade Média. A Idade Média ela é sempre apontada como um lugar, um período de pouca mobilidade social. Ou seja, alguém que não fosse camponês dificilmente tornaria-se um nobre, tá certo? Alguém que fosse monge, né, dificilmente terminaria como um papa, né? Essa é uma leitura que se faz de Idade Média. Em certo sentido está certa, em certo sentido está errada. Vou mostrar por quê, né? Hildegarda de Bingen é um caso que rompe com essa estrutura tradicional, com essa estrutura clássica da Idade Média. Ela é o que depois, né, a gente passou a usar o termo polímata, não é? Aquela figura que se interessa por quase tudo, tipo o Leonardo da Vinci. Então ela era um pouco de médica, um pouco de pregadora. Vejam, ela administrava mosteiros, não é? Ela passou por 3 mosteiros na vida dela. Nos 3, ela foi abadesa. Então, vejam, ela também era administradora. Ela tem uma vida muito prolixa, uma vida muito ampla, uma vida que se espalhou, que criou raízes. Ela ganha muita popularidade, muita apreciação pública pela sua música. Hildegarda de Bingen é uma compositora. Por muito tempo a música dela, e quem sabe até a própria obra dela como um todo, foi, de certa maneira, tanto quanto ignorado. Eu posso citar para vocês todo o universo de coisas que interessou Hildegarda. O que a gente tem? Quais são as informações? Quais são os registros que a gente tem de Hildegarda? Olha só, a gente tem as cartas dela, né? Cerca de 400 cartas, correspondendo com uma série de figuras da Idade Média, né? Santos, outros monges, imperadores, papas. E o que ela estava tanto escrevendo nessas cartas? Então, em algum momento, ela estava pregando, não é? Aos 43 anos, a partir dos 43 anos, ela passa a pregar publicamente, não é?
a gente pode deduzir, a gente pode inferir que além de belíssimas, as pregações dela eram muito bem feitas. Então ela, como monja, era convidada a pregar na catedral tal, no mosteiro X, não é? Na arquidiocese Y, ela era convidada a pregar ao povo de determinadas regiões. Ela, por exemplo, estava preocupada com questões políticas da igreja, não é? A maneira como a igreja se organiza, a maneira como a igreja se porta diante do Estado medieval, né? Que é quem? É o imperador, é o rei, é o duque, os poderes temporais, né? Os poderes do mundo, assim, né? Vejam, ela está preocupada também, não só com política, não só com pregar, mas ela está preocupada com assuntos que, olha, olhando de fora, não parecem tanto assim preocupações de monges, não é? Medicina. Hildegard, ela é um grande exemplo, ela é a primeira grande naturalista da Alemanha, que é a maneira como a gente chamava antigamente cientistas. Então, hoje aparecem elementos da medicina hildegardiana, né? Certas terapias, certas técnicas, uma coisa que vem lá antigo e é inspirado provavelmente em alguma coisa da medicina dos antigos gregos, né? A medicina de Hipócrates, tá certo? E de certa forma chega em Hildegard e ela não só preserva, mas expande e coloca a medicina, ou então a música, ou então o conhecimento, talvez, dos astros, não é? Ela coloca tudo isso num grande cosmos, não é? Ela coloca tudo isso num grande universo que é particular dela. Vejam, Hildegard encontra relações, ela encontra conexões, tá certo? O mundo de Hildegard, ele é uma grande máquina que faz sentido e vocês dificilmente vão encontrar na história humana, na história das ideias, na história dos pensadores, dos filósofos, dos santos, dos místicos, alguém com tanta totalidade, com tanta globalidade, com tanta inteireza, com tanta completude, quanto Hildegard de Bingen. Para Hildegard de Bingen, tudo estava contido em tudo. Vocês vão ver que Hildegard de Bingen tinha uma visão holística, tanto da sociedade, quanto do homem, quanto do próprio universo como um todo, tá certo? E nesse universo hildegardiano, né, próprio de Hildegard, o homem não está localizado na periferia, no canto, em cima ou embaixo, ele está localizado no centro. Percebam? Se vocês se lembram das aulas de história, não é, do ensino médio, da escola, ou em algum outro momento, vocês vão ver o seguinte, né? O professor lá do ensino fundamental vai falar assim, ó. Porque na Idade Média a cosmovisão era teocentrista. E aí, depois da Idade Média, no Iluminismo, né, na modernidade, a cosmovisão vai ser antropocentrista. Mas eu gostaria de provar para vocês, através de Hildegard de Bingen, que na Idade Média o homem estava no centro do universo. E vejam, isso não é exposto somente com palavras, mas com obras artísticas. Hildegard de Bingen deixou uma série de pinturas, uma série de gravuras, uma série de ilustrações belíssimas pra gente, tá certo? E em muitas delas, o homem aparece no centro de um universo inteiro. É claro, a gente precisa esclarecer um pouco essa questão do teocentrismo, do antropocentrismo, tá certo? É claro que realmente Deus está no centro da cosmovisão medieval, né? Poxa, todo mundo era religioso, todo mundo era cristão, né? Então Deus, o Deus cristão está realmente no centro da sociedade, né, de toda a cultura, de todo o medievo. No entanto, o que eu quero dizer para vocês é que a perspectiva moderna que se tem da Idade Média, não vamos fazer rolo, a perspectiva moderna que se tem da Idade Média é de que, não é? A Idade Média excluía o homem. O homem passa a ser uma figura na periferia. No entanto, o que eu quero mostrar para vocês, através de Hildegard, a gente precisa esclarecer isso, viu, gente? É que o homem está sim no centro. Está sim no centro. Mas, claro, partícipe, né? Ou seja, fazendo parte, né, de um universo criado por quem? Ora, por Deus, né? Pergunte a Hildegard, é evidente que por Deus. O homem, não é, ele faz parte desse universo, e desse universo criado por Deus, ele está no centro. Clube Antifeminista, a maior comunidade de estudos